Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, hoje a nossa revisão para o TRE de Minas, eu vim para esclarecer de uma vez por todas sobre a competência para julgar crimes eleitorais. Muitas perguntas, muitas dúvidas a respeito das divergências que nós temos entre o Código Eleitoral e a Constituição Federal. Então, o objetivo deste vídeo é esclarecer esta dúvida. Combinados? Primeira coisa que nós temos que saber, gente, coloque no peso. Nós temos um Código Eleitoral que é de 1965, enquanto a Constituição Federal é de 1988. Nós temos uma lei infraconstitucional de um lado e uma lei, que na verdade é um código, a própria Constituição Federal, a Carta Magna, tem um valor hierárquico superior a esse Código Eleitoral. Quando a questão não falar, por exemplo, de acordo com o Código Eleitoral, é claro que você tem que ir de acordo com o Código, mas na maioria das vezes as bancas elas não querem aí se enforcar com esse tipo de questão. Então nós vamos levar em conta a competência que consta na Constituição Federal. E a primeira informação que vocês precisam saber é que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele encara o crime eleitoral como crime comum. Crime eleitoral, crime comum. Crime comum, crime eleitoral. Então, nesta competência criminal, veja, este crime eleitoral terá caráter de crime comum para efeito de competência penal original do Supremo. Tudo bem? Então, quando nós falarmos aí de crime eleitoral, de crime comum e crime conexo eleitoral, nós teremos uma mesma relação. E veja só, o Código Eleitoral e a Constituição Federal, como eu já disse para vocês, nós vamos aí ter uma Constituição que irá se sobrepor a este Código Eleitoral. Tudo bem? Então, veja só, pessoal, ao Supremo Tribunal Federal, nós temos uma competência que ele vai julgar o cargo de presidente da República e vice-presidente, os membros do Congresso Nacional. Quem são os membros do Congresso Nacional? O deputado federal e o senador, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República nos crimes comuns. E nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os membros dos tribunais superiores, Tribunal de Contas e chefes de missão diplomática de caráter permanente. O que nós precisamos trazer para o âmbito eleitoral é que cabe ao STF julgar os membros do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Fechou? STF julga tanto crimes comuns como crimes eleitorais dos membros do TSE. E quando eu falo membros do TSE, são aqueles 7 membros que nós vimos na aula de composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. Por outro lado, caberá ao STJ julgar nos crimes comuns, e claro, os eleitorais também, os governadores de Estado e Distrito Federal, desembargadores dos tribunais de justiça, membros dos tribunais de contas dos estados, TRFs, que são os tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais eleitorais, conselho e tribunais de contas dos municípios e agentes do Ministério Público que atuem nesses tribunais. Então, atenção, presta atenção aqui em mim. STF julga os membros do TSE. O STJ julgará crimes comuns e crimes eleitorais dos membros dos tribunais regionais eleitorais. Quem são esses membros? Aqueles 7 membros que nós vimos na aula de composição. Desembargadores, os juízes, os advogados e o juiz do Tribunal Regional Federal ou juiz federal. Ok? Ficou claro STF e STJ? Muito bem. O que nós vamos ter divergência é da competência dos tribunais regionais eleitorais. Então, quando nós falamos de membros de TRE, cabe ao STJ. Quando nós falamos de juízes estaduais de primeira instância, se tratando de crime eleitoral, a competência é dos tribunais regionais eleitorais. Quando for crime comum,
Então nós temos que ver a natureza desse crime, a competência é da justiça comum, que é do Tribunal de Justiça. Então veja, compete aos tribunais de justiça julgamento de prefeitos, juízes de direito e promotores de justiça. Olha os juízes aqui de direito, né? Porque nós sabemos que a justiça eleitoral ela pega emprestado da justiça comum esses juízes de direito que vão exercer funções eleitorais nestas zonas eleitorais, secretários de Estado e outras autoridades. Então, resumindo, tabelinha para a gente gravar. Veja, crimes eleitorais e crimes comuns dos membros do TSE, STF. Membros dos tribunais regionais eleitorais, STJ. E juízes estaduais de primeira instância, crimes eleitorais, TRE, e crimes comuns, tribunais de justiça. Tudo bem? Ficou claro? Sem dúvidas? Um grande beijo, um grande abraço para vocês e até breve, pessoal. Tchau, tchau.